Bom, é um prazer estar aqui de novo com os meus colegas professores aqui. A gente já teve essa discussão em outro lugar, acho que um pouco de Campinas, né? Enfim, e é uma discussão, eu acho, enfim, tem 1 milhão de coisas para serem discutidas e aprofundadas e refletidas. Isso é mais bem uma espécie de ponto de partida para novas discussões futuras do que o encerramento de uma tese definitiva. Muito bem. O meu título da minha apresentação é o seguinte, considerações a respeito dos objetivos do tratamento psicanalítico em Winnicott e Lacan. É um tema, digamos assim, ousado, e ousado por alguns motivos que eu queria comentar antes de entrar no assunto propriamente dito. Um deles é que são 2 autores bastante complexos, que fazem uma espécie de arcabouço teórico gigantesco, as obras são grandes, com infinitas complexidades internas. Mas é ousado também porque eu suponho, no fundo, no meu título, e eu acho isso mesmo, tenho dito isso em todo canto que eu vou, que, digamos assim, esse estado atual da psicanálise hoje, de divisão em escolas, tende a ser uma espécie de desserviço para a própria psicanálise, e de algum modo não é possível, eu adoro essa frase, não é possível que essas coisas continuem desse modo. Primeiro porque a postura básica de um especialista num determinado autor parece ser, no mínimo, digamos assim, autocentrada. Não é possível para um lacaniano, excluindo o nosso colega ao lado, para um lacaniano que nada do que o Winnicott ou outro kleiniano ou freudiano não, que um winnicottiano, um freudiano, um bioniano diga seja minimamente relevante. E a mesma coisa você pode encontrar entre os winnicottianos, não? O winnicottiano xiita dificilmente vai achar que aquilo que o Lacan diz tem qualquer coisa de relevante. Muito bem. Se isso não é assim, se o que o outro diz tem alguma relevância, então o passo seguinte, inevitável, é entender como se conecta a ideia de um com a ideia de outro. Bom, eu acho que isso é necessário e isso é proveitoso. E eu acho que eu venho pensando nessa direção e tenho pensado algumas coisas específicas, bem pontuais, que eu gostaria de apresentar para vocês, provavelmente em primeira mão aqui, e para discutirmos. Para ver se o que... Hipóteses de trabalho inicial que me parecem relevantes. Muito bem, para fazer isso eu vou falar um pouco sobre Freud, já foi falado pelos meus colegas, vou falar um pouco sobre Lacan e vou falar sobre o Winnicott um pouco. Se for ficar demasiado extenso, eu vou cortando um pouco a minha fala e vou me centrar mais nas considerações finais, que é onde eu chego realmente no ponto que me interessa falar. Eu vou fazer um percurso em parte semelhante, acho em parte um pouco diferente do que eles fizeram, obviamente tendencioso para os fins que me interessam. Muito bem, Freud. Freud começou com sua clínica centrada em pacientes neuróticos. E pouco a pouco ele foi expandindo isso para outras temáticas, os sonhos, os cistes, os atos falhos, os lapsos, depois obras de arte, biografias, elementos da cultura e outras psicopatologias, a esquizofrenia, paranoia, melancolia, etc. Inicialmente, um sintoma neurótico, nesse primeiro período, até basicamente a década de 1910, era concebido como uma satisfação disfarçada de um desejo inconsciente, ou uma defesa contra essa satisfação, ou uma combinação de ambas as possibilidades. No centro dessa concepção inicial, que vai se formando pouco a pouco em Freud, está a ideia de um conflito entre um desejo, como bem colocou o Ivan, e o Leopoldo, a ideia de um conflito entre um desejo e o ego. Um ego que se defende, que não quer saber desse desejo, por ser, de algum modo, incompatível com a vida, com a vida em sociedade, tal como ele a entende. A partir dos anos 1910, apoiado nas investigações sobre as psicoses, ele começa a se aprofundar no tema do narcisismo. A ideia de narcisismo implica que a noção do ego como um objeto e o ego como modelo de objetos nas relações objetais narcísicas. Exemplo disso, na paranoia, a tese de Freud sobre Schreber. Na paranoia haveria uma regressão da libido ao narcisismo secundário, patológico, e com isso uma perda de interesse nos objetos externos. Algo do mesmo tipo, embora não exatamente igual, também existe nas neuroses. Os neuróticos, eles também tendem, por outros motivos, a retirar a sua libido, seu interesse erótico e agressivo do mundo externo e voltá-los para a fantasia,
que ele vai chamar de introversão da libido. Enfim, seja neurose, seja psicose, o que você tem parece ser uma perda do contato com a realidade e um desinvestimento da libido e da agressividade em relação aos objetos. E um crescente interesse, seja pelo próprio eu, no narcisismo, ou pela vida de fantasia, um voltar-se para dentro, digamos assim. Interesse pela vida de fantasia que, em conflito com o ego, geram sintomas. Moral da história. Quanto maior a incapacidade do sujeito em encontrar satisfação direta ou sublimada dos seus interesses eróticos ou agressivos em suas atividades e relacionamentos adultos, maior parece ser a tendência de encontrar essa mesma satisfação via sintomas. O que leva a essa situação? A resposta básica é a fixação da libido nas etapas infantis do desenvolvimento psicossexual. Assim, Freud parece identificar duas grandes tarefas para que o indivíduo possa levar seu interesse para a vida externa real. Ele deve, em primeiro lugar, estabelecer relações objetais, o que ocorre na passagem do autoerotismo e do narcisismo para o complexo de Édipo, por volta dos 3 anos. E ele deve passar pelo declínio do referido complexo. Se o indivíduo não ultrapassa o narcisismo e o autoerotismo, ele fica preso em uma relação narcísica com a realidade e, desse modo, nas psicoses. Se o indivíduo alcança essas relações objetais anaclíticas, cujo modelo é a relação com a mãe que cuida e o pai que protege, edipianas, mas não as ultrapassa, não realiza o declínio do Édipo e permanece com sua libido preso às fantasias infantis que inviabilizarão sua ida para a vida adulta. Por que isso acontece? Por que isso inviabiliza a vida adulta? Porque quanto mais identifica-se com as figuras parentais idealizadas, mais ocorre o que Freud chama de desfusão da pulsão. Mais a libido se satisfaz narcisicamente no ego, identificado aos objetos, e mais a pulsão de morte se satisfaz via superego rígido contra o próprio ego, o que dá origem a um incapacitante sentimento inconsciente de culpa, que promove sintomas e impossibilita a vida. Esse é um assunto que eu falei em 5 segundos, em um parágrafo, mas o centro dessa ideia está lá no Ego e o Id, especialmente na última parte do Ego e do Id, que eu acho um dos capítulos monumentais da obra de Freud, e, enfim, qualquer um que queira estudar psicanálise tem que se debruçar, eu acho, e extrair dali muitas coisas. Boa parte da discussão que vai vir depois está atrelada a essa ideia. Em suma, segundo entendo, o que permite o interesse dirigido para a vida adulta em Freud é, fundamentalmente, o estabelecimento de relações objetais anaclíticas e a aceitação da castração, o abandono do anseio infantil relativo aos pais idealizados, que no fundo são um resquício do narcisismo, do anseio infantil de ser amado e satisfazer o outro. Narcisismo, o declínio do complexo de Édipo, está graduado para ir para a vida. Em última instância, isso significa uma renúncia gradual e progressiva do narcisismo, ainda restante em meio ao conflito edipiano. Bom, isso me parece o suficiente para passarmos agora para ver um pouco como Lacan pensa essas coisas e como o Winnicott vai pensá-las. Bom, como todo mundo sabe, Lacan vai propor um retorno a Freud porque entende que a psicanálise pós-Freud enveredou por uma espécie de descaminho. Nos anos 30 e 40, esse retorno vai ser basicamente marcado por uma revisão da teoria freudiana do narcisismo à luz da sua noção de imaginário. A teoria do imaginário está fundamentalmente calcada na noção freudiana de narcisismo e dos ideais. O texto-chave desse período é o estágio do espelho. A tese fundamental é: o eu tem na experiência psicanalítica a função de desconhecimento, de não querer saber da verdade do sujeito. Toda a crítica, em última instância, de Lacan e dos lacanianos à noção de fortalecimento do ego se deriva dessa ideia básica de que o ego, na experiência da psicanálise, especialmente na experiência da psicanálise com pacientes neuróticos, está do lado da resistência. O ego resiste, o ego não quer saber. Fortalecer o ego seria contribuir para a resistência, contribuir para a neurose. Essa função de desconhecimento caracteriza o eu na medida em que ele tem sua origem em uma ficção, uma
identificação alienante com uma imagem completa, unificada, invertida de si mesmo, o eu ideal, imagem de seu próprio corpo a princípio, mas depois identificações secundárias com outros. Um exemplo clássico desse tipo de imagem, dessa imagem de si, no caso Dora, por exemplo, para pegar um exemplo clássico, é a Dora sentada na escada, chupando o polegar e segurando na orelha do irmão. Aquilo seria uma espécie de imagem, uma imagem última dela mesma. Resultado. O eu, na versão lacaniana, o eu depende, para existir, de um outro, com quem rivaliza, com quem se identifica, de quem espera reconhecimento, que lhe dá, enfim, as coordenadas de sua vida. O que implica, ao mesmo tempo, numa relação de idealização de si mesmo ou do outro, numa luta de puro prestígio, ou eu ou ele é a figura ideal. Você vê que, com base nesse tipo de relação imaginária, que não é difícil você identificar na clínica, seja de pacientes adultos, neuróticos, crianças ou psicóticos, você realmente é capaz de identificar. Se você souber ler isso, você vai ver isso, é um fato clínico. Essa relação imaginária, se não impede, dificulta bastante qualquer tipo de relação em sociedade. A fórmula que define, então, essa tese inicial lacaniana é o eu é o outro. Isso basicamente significa que quando falamos do outro, ou para o outro, falamos de nós mesmos. E quando falamos de nós, no fundo, falamos de um outro. Uma certa confusão radical. Bom, a partir dos anos 40, no final dos anos 40 e início dos anos 50, Lacan passa a ser influenciado por ideias estruturalistas, Lévi-Strauss e o Jacobson. Especialmente Lévi-Strauss, no seu famoso texto sobre a ordem simbólica, que vai propor uma espécie de nova interpretação da noção freudiana, à luz da ideia de estruturalismo. O inconsciente, então, como uma estrutura que organiza imagens. O inconsciente não tem ele mesmo imagens, ele tem só uma estrutura. A famosa frase de Lévi-Strauss: o inconsciente é tão estranho às imagens quanto o estômago para os alimentos. Lacan vai se apoiar nessa concepção, ele não vai ser fiel a ela, mas vai se apoiar nessa ideia e vai tentar vincular, então, numa espécie de etapa seguinte, essas novas interpretações lacanianas a respeito do simbólico com a sua concepção anterior a respeito do imaginário. Vai tentar vincular a teoria do imaginário, do narcisismo, com a teoria do simbólico, do inconsciente, à la estrutura. Isso é feito, entre outros lugares, no Seminário 1, especialmente naquele esquema do espelho esférico, e depois, mais formalmente, no esquema L, se eu não estou enganado. A tese fundamental é que a relação imaginária eu-outro é atravessada pela relação simbólica do sujeito com os significantes que marcam sua história e que vêm do outro. O outro como invisível, como estrutura que organiza as experiências vividas e imaginárias e determina lugares, posições subjetivas, a partir das quais o eu se relaciona com o outro. O passo seguinte foi então vincular essa nova concepção da psicanálise em termos de imaginário e simbólico com o complexo de Édipo, o que é feito formalizado no seu esquema R. O resultado disso é basicamente o seguinte: o conflito de piano é uma etapa decisiva do processo de humanização do ser humano. Não é uma fantasia, mas é uma etapa decisiva. Ao vincular o desejo de ser reconhecido como um valor absoluto, imaginário, a uma ordem cultural simbólica. O Édipo possui, portanto, momentos lógicos. No primeiro tempo, a criança como fala imaginário da mãe. No segundo tempo, a entrada de uma excitação real, que bagunça essa relação de completude da criança com a mãe, e que vai demandar, vai exigir, vai necessitar da intervenção de uma terceira figura, o pai, que proíbe e diga não. Não para a criança e não para a mãe. A entrada do pai, não propriamente do pai real, da figura concreta do pai, mas de uma lei do nome do pai. Um terceiro tempo, então, a interdição no incesto tira a criança da posição de ser o falo imaginário da mãe, castrando a mãe e proibindo o gozo. O terceiro tempo consiste na resposta simbólica, intermediada pela cultura, pelo pai, de como recuperar esse amor da mãe. O surgimento do ideal do eu. Ou seja, a entrada do pai simbólico na relação imaginária de completude narcísica da criança com a mãe é necessária e representa a passagem da relação imaginária de luta de puro prestígio para a relação simbólica, onde há uma lei, um pacto, regras de convivência. Passagem de uma relação narcísica direta, que no limite inviabiliza a vida em sociedade, porque impõe uma relação de tudo ou nada,
entre o eu e o outro, para uma relação simbólica cultural, aonde de algum modo cada um tem o seu lugar. A ênfase aqui, nos termos lacanianos, recai então nessa passagem do imaginário para o simbólico, na entrada do pai, na entrada da cultura. É isso que dá o elemento humanizante, sociabilizante fundamental do ponto de vista lacaniano. É esse ponto que eu vou lá no final tentar mostrar que o Winnicott tem uma alternativa e vamos ver se isso é ou não relevante. Contudo, um resquício daquele mesmo narcisismo permanece preso à figura do pai idealizado, fálico, que introduz a lei e goza fora dela, a figura do pai da horda primeva, como uma espécie de monarca absolutista que dita as regras, mas ele mesmo não está submetido a elas. Daí para frente, 2 dilemas acompanharão o jovem Édipo. Ser o pai idealizado, alcançar o ideal narcísico remanescente e, como consequência disso, dessa transgressão da lei, de não se submeter a ela, o gozo masoquista e também narcísico de ser objeto dessa mesma figura feroz. Em suma, na versão lacaniana, a castração de que se trata, que deve ser alcançada no declínio do Édipo, é a castração do outro. Primeiro da mãe, com a entrada do pai, e posteriormente do próprio pai. E em seguida de todas as outras figuras idealizadas que a tradição cultural que você vive te apresenta. Em linhas bem gerais, nessa primeira etapa de suas contribuições, não é possível ir para a vida a não ser assumindo-se como sujeito desejante e, portanto, como falta a ser, com a universalidade da castração, não apenas tuas, mas do outro também. O objetivo de uma análise, portanto, deve ser alcançar essa posição desejante. O que me parece poder ser dito assim, basicamente, um não ver-se mais de fora. A partir dos anos 70, ver-se mais de fora significa a luz dessa figura idealizada. A partir dos anos 70, a ênfase de Lacan começa a mudar do simbólico para o real, para aquilo que está fora e resiste a ser simbolizado. Nesse contexto, quer dizer, se a ênfase inicial estava na passagem do imaginário, de completude narcísica para o simbólico, agora a ênfase vai passar desse simbólico para o real. Nesse contexto, Lacan formula a noção de sintoma com TH, como o Ivan bem falou, como resto não analisável do sintoma sem TH. Essa passagem coincide com uma mudança na ênfase de uma clínica centrada nas neuroses para uma clínica centrada nos pacientes psicóticos, ainda que não esquizofrênicos. O caso paradigmático dessa concepção é James Joyce, escritor irlandês. Uma clínica de indivíduos que sofrem de uma foraclusão do nome do pai, mas que, não obstante, conseguem uma forma sui generis de estabilização e inserção cultural. O objetivo do tratamento psicanalítico, nesse momento, passa a ser o de saber fazer com seu sintoma, ser capaz de se servir desse núcleo de real que resiste ao deciframento simbólico. Paramos aqui, o Ivan acho, fez vários comentários muito instigantes a esse respeito, e passamos então para as contribuições de Winnicott, para ver aonde uma pode se encaixar com a outra. Muito bem. O Winnicott é um psicanalista que nunca abandonou sua prática como pediatra, o que o levou basicamente a observar o desenvolvimento normal e patológico do bebê ao adulto. Ademais, a experiência clínica winnicottiana era centrada em pacientes borderlines e com indivíduos com tendência antissocial. Não era uma clínica com neuróticos, mas uma clínica com não neuróticos. Isso desde os anos 40. E, aparentemente, os lacanianos vão chegar nessa temática da clínica dos pacientes não neuróticos nos anos 70. Lacan mesmo, de maneira bastante só esboçando o que seria uma clínica assim, e os pós-lacanianos, Jacques Miller, Colette Soler, entre outros, tentando desenvolver essa ideia. Essa experiência clínica nova, tanto como pediatra e psicanalista, quanto com esses novos tipos de paciente, levou ele rapidamente a se dar conta da importância do ambiente. Essa categoria nova e importante, fundamental contribuição de Winnicott, a ideia de ambiente. Ponto número 1. Ponto número 2. Que a relação do indivíduo com o ambiente é uma relação de dependência, de apoio e dependência. Isso tem muito mais a ver com relações anaclíticas do que com relações narcísicas. A contribuição de Winnicott não está tanto, então, na investigação do chamado mundo interno, como fez Melanie Klein, nem é relativa aos fatos do desejo erótico ou agressivo, inconscientes, como era para a corrente dominante da psicanálise. Winnicott vai enfatizar a relação com o ambiente, a relação de dependência emocional com o ambiente como fator decisivo para o desenvolvimento emocional normal e fator etiológico fundamental das referidas patologias. O passo seguinte, então, foi o esforço de Winnicott de integrar essas ideias a respeito da relação com o ambiente com as ideias até então adquiridas pela psicanálise a respeito do mundo interno.
A fórmula que permite ao Winnicott encaixar a teoria do mundo interno com a teoria da importância do ambiente é uma frase simples, mas de amplo alcance, que é: o mais primitivo não é o mais profundo. Quanto mais você avança em direção aos elementos primitivos da vida de uma pessoa, mais o ambiente, a relação de dependência com o ambiente se torna importante, e menos o que se passa dentro da cabecinha do sujeito é decisivo. Com isso, ele vai elaborar, então, uma teoria do desenvolvimento emocional, que não é outra coisa que uma teoria das modificações da relação de dependência com o ambiente. Isso vai começar, então, de uma posição de dependência absoluta com o ambiente até uma independência relativa, sendo que a independência total, no fundo almejada pelos psicóticos, nunca é alcançada. Nesse quadro teórico, novo, diferente, inovador em muitos aspectos, a tese é de que a doença psíquica não é o mesmo que o sintoma, mas uma parada no desenvolvimento emocional. Parada essa que resulta do emprego de defesas contra ansiedades neuróticas ou agonias psicóticas. E o tratamento consiste em um fortalecimento desse ego, de modo a poder descongelar o processo de amadurecimento. Nessa hora, um lacaniano típico ouve essa frase, ele já pula, dá 2 piruetas e fala: isto é mal. Mas aqui, então, peço uma espécie de paciência com a ideia, porque, no fundo, quando se fala aqui em fortalecimento do ego, a ideia não é fortalecer o mesmo ego que os lacanianos entreveem quando falam que o ego é a fonte da resistência. Isso. Bom, o único que vai fazer uma diferenciação entre a análise padrão e a análise modificada. Eu não vou entrar nisso porque já está acabando o meu horário, mas o objetivo da análise, então, é a retomada do desenvolvimento emocional, o que, em última instância, significa permitir ao indivíduo ser ele mesmo. Não é adaptação ao mundo, ao contrário, é permitir ao indivíduo poder ser ele mesmo na relação com os outros. Às vezes é fácil você ser você mesmo no chuveiro. Ser você mesmo na relação com os outros é um pouco mais difícil. Isso ainda, de maneira responsável, é mais ainda. De forma criativa e mesmo revolucionária, então, é bacana. Bom, o ponto que mais me interessa vem a seguir, que é, então, a tentativa de buscar um ponto de conexão entre essas ideias, essas contribuições de Winnicott, que, reparem, são amplamente apoiadas em Freud e na clínica. Ele não tirou isso da cabeça dele. E as amplas contribuições de Lacan, que também são apoiadas na clínica e em Freud. Ele também não tirou da cabeça dele. Então, não é possível, não posso acreditar, que uma coisa não tenha absolutamente nada a ver com a outra. Me recuso a aceitar isso. Bom, a própria noção de inconsciente implica a ideia de que há aspectos psíquicos do ser humano que ele mesmo desconhece e que têm consequências para a sua vida. Esse é o meu guarda-chuva. A noção de defesa, tão fundamental quanto a de inconsciente, indica uma dificuldade por parte do ego, do indivíduo, de aceitar, integrar aquele aspecto inconsciente em sua vida. Isto significa que o indivíduo, eu, rejeita aspectos dele como não sendo ele mesmo. Nesse sentido, cada um de nós, como bem colocou Lacan, quer ser um outro. No limite, é um outro. Isso significa que ninguém fica à vontade em ser si mesmo. Se isso está correto, então pode-se dizer que a tarefa da análise parece ter algo a ver com poder ser si mesmo no mundo, na interação com os outros. A esse respeito, me parece, Winnicott e Lacan estão de acordo. E é algo que, se não é explicitamente tematizado por outras linhas teóricas da psicanálise, é aceito de maneira implícita de um modo ou de outro. Obviamente que isso ainda precisa ser melhor aprofundado. O que significa poder ser si mesmo? A própria frase parece ter algo de estranho, como se fosse um privilégio, uma coisa difícil de alcançar. Ao que tudo indica, é preciso anos de análise e maturidade para você poder ser você mesmo. Você vê, tem algo de estranho nisso. De algum modo, o ser humano tem a tendência a se perder de si mesmo. E parece que Winnicott e Lacan tematizaram esse assunto de maneiras extraordinariamente complementares, na verdade. Ambos estão de acordo, segundo entendo, que a tarefa consiste em uma diminuição do narcisismo. Na etapa da dependência absoluta, para Winnicott, ele vai chamar isso de narcisismo primário. Tem uma espécie de reinterpretação do que é o próprio narcisismo primário.
E Lacan, com a sua teoria do imaginário, vai dizer que temos que desmontar esse imaginário de algum modo. Desgastar o imaginário, como se diz. Bom. Contudo, a própria concepção de narcisismo em ambos parece ser bem distinta, e é a partir desse ponto que eu acho é possível começar a pensar alguma conexão entre os dois. E, na verdade, se estou correto nesse ponto, complementares. Para o Winnicott, o narcisismo é experimentado entre o nascimento e os 5 meses, mais ou menos, na dependência absoluta. E, portanto, com base numa relação de apoio anaclítica, ainda que não percebida pelo bebê. A relação de dupla dependência, como ele chama. Para Lacan, o narcisismo é concebido como uma relação imaginária com um outro. Em primeiro lugar, minha própria imagem idealizada, que ocorre entre os 6 e os 18 meses, e que implica em uma luta de puro prestígio. O narcisismo baseado na relação de apoio com o ambiente suficientemente bom, segundo Winnicott, permite ao bebê ser ele mesmo, ao passo que a relação imaginária é alienante, leva o indivíduo a ser um outro. Ou seja, apesar do mesmo termo, um está descrevendo a relação narcísica descrita por Freud, é o que o Lacan faz. O outro está descrevendo os primeiros momentos de formação da relação anaclítica. Segundo Winnicott, a formação do laço emocional. Em uma frase, digamos, uma fórmula, a mãe como espelho de Lacan aliena, emoldura. A mãe como espelho de Winnicott permite à criança ser ela mesma. A tese de um invalida a tese de outro. A relação entre Winnicott e Lacan é uma relação de exclusão e rivalidade do tipo ou Winnicott ou Lacan? Acho que não. Bastaria ser possível, seria que é uma condicional, bastaria ser possível verificar a seguinte tese. Quanto menos a mãe estabelece uma relação de apoio nos termos de Winnicott, mais ela estabelece uma relação narcísica nos termos de Lacan. Uma consequência dessa relação entre as teses de Winnicott e Lacan parece ser a seguinte. Quanto menos si mesmo a criança pode ser, maior o apego à imagem narcísica que vem de fora. Desse modo, só é capaz de suportar o desgaste do narcisismo implícito do complexo de Édipo e na aceitação da universalidade da castração, quem primeiro pôde experimentá-lo em uma relação de apoio e dependência com o ambiente. Tese que parece bastante verificável nos casos de pacientes fronteiriços. Qualquer um acho que atendeu pacientes borderline, notam de um modo ou de outro. Primeiro, que eles têm um repúdio gigantesco para qualquer relação de dependência, pelo menos no primeiro momento da análise. E, curiosamente, ao mesmo tempo, eles têm um gigantesco apego a um super reforçamento do seu próprio ego, narcisicamente. Na medida em que Lacan desconsidera a relação anaclítica, ele pressupõe que é o simbólico, a dimensão da experiência humana que desgasta o narcisismo e organiza a relação com o outro. Do ponto de vista winnicottiano, a entrada em ação do simbólico pressupõe já um desgaste do narcisismo e não lhe é condição, mas consequência. Não é a entrada do nome do pai que retira a criança da posição de fala imaginária da mãe, mas é o estabelecimento de um tipo de relação não narcísica entre mãe e filho que permite ao filho, em um segundo momento, o acesso universal ao universo cultural. Talvez não seja a lei simbólica que socializa, que introduz uma alternativa à relação imaginária de luta de puro prestígio, mas o laço emocional que se inicia na relação primitiva com a mãe que cuida. Em resumo, os lacanianos, me parecem, são bons teóricos da relação narcísica, ao passo que os winnicottianos são bons teóricos da relação anaclítica. Mais do que isso, os lacanianos não consideram a importância da relação anaclítica e, desse modo, não percebem o valor positivo das relações de dependência na clínica dos pacientes psicóticos e pretendem promover um lugar na sociedade para esses indivíduos por meio do saber fazer com o sintoma e não pelo estabelecimento de uma relação de dependência. Os winnicottianos, por sua vez, não parecem vislumbrar a importância das relações narcísicas, do desejo do outro e do gozo do outro para a clínica com pacientes neuróticos e psicóticos. Mas Freud entrevia a possibilidade e a existência de ambas as formas de laço com objeto, de ligação com objeto, de relação de objeto, anaclítica e narcísica. E mais, que uma mesma pessoa pode ver uma mescla de ambas as relações, com predomínio de uma ou de outra. Portanto,
o desgaste do narcisismo e a barragem do gozo do outro parecem ser a outra face da integração de um si mesmo verdadeiro e a elaboração da posição depressiva. Nesses termos, pode-se dizer que o objetivo da psicanálise é permitir ao paciente ser ele mesmo na vida, colocar algo dele na vida. E as psicopatologias são diferentes expressões da mesma dificuldade de não poder integrar na própria vida algo de si mesmo. Isso aí.